Quando aparecer ali, tu entra. Posso até... Deixa eu dar uma no teu. Dá uma. Boa noite, minhas gatas. E aí, como é que vocês estão? Vou limpar aqui a câmera rapidinho para vocês conseguirem enxergar bem. Estão conseguindo me escutar? Está focando. Tá dando para enxergar bem? Só quem tem que gravar conteúdo sabe que a câmera vive suja, né? Então, vou dar uma limpada aqui antes de começar. E enquanto isso, vocês vão entrando aí na live, encaminhem para as amigas e vamos embora aprender esse conteúdo. Tá boa a iluminação? Então, hoje nós vamos fazer uma decoração no molde F1. E ela já tá com a unha. Então, eu vou só tirar essa decoração aqui e fazer a nova aqui em cima. Peraí que não tá focando bem. Vou pedir pra minha modelo olhar aqui se tá focando. Tá? Deixa eu ver. Não tá focando muito bem, não. Acho que agora deu, né? Agora foi? Foi? Foi. Então tá, vou começar removendo essa decoração pra gente começar fazendo a nossa. Ó, eu vou usar essa broquinha pra remover tudo. Célia Souza mandou: olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Célia, boa noite. Seja muito bem-vinda. Vou começar aqui então, removendo. Espaço Larissa mandou: oi. Oi, Larissa, tudo bom? Seja bem-vinda. Duarte perguntou: decoração no molde. Isso, vai ser decoração no molde. A Shirley mandou: boa noite, família. Boa noite. Vamos fazer uma decoração no molde e vamos fazer os raminhos, aqueles que estão fazendo agora, que está bastante em alta. Vamos remover tudo. Já acentuar aqui a simetria da minha unha. Deixar ela bem retinha. Para depois a gente começar. Espaço Larissa botou: obrigada. De nada, fica à vontade. Qualquer dúvida pode estar perguntando, tá, meninas? Perguntem tudo que vocês tiverem de dúvida. Aproveitem que a hora é agora.
E aí, meninas, qual a dificuldade que vocês têm? É no molde? É na fibra? Qual técnica vocês têm mais dificuldade? Boa noite. Prazer, Leide. Ela disse que é de Sorocaba. Nossa, você é de longe, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. O Luiz Delicioso botou fibra. Próxima aula, então, eu vou fazer uma fibra para vocês. Ó, vou usar a lixinha da Uma, bem fininha, pra gente começar a lixar aqui a volta da Lá todo mundo tá botando fibra. unha natural. A Duarte botou fibra, por sinal desistir de fazer. É que a fibra, ela é um pouquinho mais chatinha e toma muito mais tempo, né? Então, na próxima, eu vou fazer uma fibra com vocês, desde o inicinho, abrindo ela, fazendo todo o passo a passo. A Elza botou, hoje é só de... Não, hoje só da molde F1. Isso, hoje vai ser só molde F1. A Célia botou, porque tem unhas que fica pra cima. Depende do tipo de unha e depende do jeito que você tá aplicando a sua unha. As unhas ruídas, elas têm tendência a já ficar meio bicudinha, então você tem que saber o formato que você vai fazer e qual extensor você vai usar. Essa unha aqui é uma unha ruída, ó. E ó, de lado. Deixa eu virar aqui. Ó, quem tava aqui na outra live que eu fiz, viu que eu fiz a unha dela e era uma unha muito ruída. E ela continua roendo, né? Teimosinha. Mas então, só pra deixar pra mostrar pra vocês que é uma unha ruída, ó. Ela não tá caída e não tá empinada, ó. Então, assim, tudo depende de como vocês estão colando a unha, qual é a técnica. A Letícia botou, a quadrada é a minha maior dificuldade. Meninas, tudo é questão do treino. Se vocês não são boas numa técnica, se vocês não são boas no lixamento, vocês têm que pegar modelo e treinar. Eu muitas vezes treinei em mim, só que não é todo mundo que consegue fazer na própria mão. Então é mais fácil vocês pegar alguma pessoa como modelo, cobrar um valorzinho simbólico, só para vocês conseguir treinar. A Letícia, no caso, botou quadrada na fibra. Então tá, então na próxima eu vou fazer uma quadrada na fibra com vocês. Ó, vem empurrando a cutícula dela antes de vir com a minha broquinha, porque como ela tem a unha ruída, a cutícula dela já é muito grudada na pele. Então, eu faço assim, empurro aqui primeiro a cutícula para depois o encabroca, ó, desgrudando tudo. A Angelica botou, boa noite. Faço alongamento em mim mesma. Estou aprendendo agora e faço um F1. Sempre quebro algumas no comprimento. Será que é o gel ou a aplicação? Pode ser que seja a aplicação e também o tamanho da unha. Se você tem uma unha ruída, o molde, ele é 50% da unha natural, que seria aqui, né, o tamanho do leito dela, e aqui a borda livre. Então, é 100%, ó, 50% da unha natural e 50% do molde. Então, não pode colocar uma unha extremamente grande se essa base de unha natural não é inteira. Se é uma unha ruída, não tem como botar uma unha muito grande que ela não vai segurar e ela vai quebrar. Empurrei. Ó, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, aqui onde eu empurrei, ela ainda tá com oleosidade. Então, se eu colocasse os produtos já direto aqui, ia ter uma infiltração, ó, porque aqui ela tá oleosa ainda, ó, nessa área aqui que a lixa não pegou. Então, por isso que eu empurro bem a cutícula antes,
para depois vir com a broca. A Larissa perguntou qual marca de molde você indica. Depende, eu gosto de molde com ápice baixo, mais natural possível. Não gosto de molde com muito caimento. Depois vou mostrar pra vocês o molde que eu vou usar nessa unha. Agora eu vou vir com a minha broquinha pra levantar essa cutícula. A Andressa botou boa noite. Boa noite, minha linda, tudo bem? Fica à vontade, pode tirar suas dúvidas. Ó, eu vou usar essa broquinha aqui, 720, pra gente continuar levantando a nossa cutícula. Ignorem, tá, que tá tremendo ali o suporte, porque sou estabanada, né? Bato mesmo toda hora com o braço. Então, vamos lá, ó. Sim, vai ficar salva 24 horas. Ó, broquinha deitada, bem devagar, bem suave. Não precisa apertar a broca, tá? Vem bem devagarinho, ó, empurrando e tirando todo o excesso de cutícula. Não precisa apertar, é só para empurrar a cutícula, para não danificar essa unha natural. Ó, vem empurrando. A Duarte perguntou, para levantamento de cutícula, você prefere a 720, 718 ou a chama? Eu gosto da 720, porque ela não é tão fina e nem é tão grossa, ó, ela pega bem os cantinhos. A 718, ela é muito mais fininha, então, dependendo do tipo de pele, ela corta com muito mais facilidade. Então, você tem que ter a prática de usar ela. Ó, venho, faço todo o meu cantinho de novo, vejo se não tá encostando nada. A Angélica botou, não é ruída e sei que quebra algumas, mas não vou desistir. Sempre acompanhando vídeos aqui e estou melhorando a cada colocação. Então, de repente, é o jeito que tu tá encaixando o molde, ou tu tá colocando muito produto. Aí, o que que acontece? Acaba vazando para outros lados, e aqui nas lateral, ele fica sem produto. E aí, acontece de quebrar. Tenta sempre reforçar aonde tá quebrando. Passa mais gel ali e tenta reforçar. Levantei a minha cutícula. Agora eu vou pegar minha escovinha para tirar o pó. Ó, sempre pro lado de cima, para essa cutícula não deitar. Olha como ela tem bastante cutícula, ó. E eu acho que faz que umas 2 semanas que a gente fez essa unha? Ou menos, acho que menos, né? Ó, ainda tem um pouquinho de oleosidade ali, ó. Conseguem ver que a unha tá brilhando um pouco? Então, antes de tirar essa cutícula dela, eu venho de novo com a minha lixinha. A Jennifer botou obrigada. De nada, qualquer dúvida pode me chamar. Ó, venho lixando de novo antes de tirar a cutícula, para tirar toda essa oleosidade. Não ficar nada. Pra gente não ter problema de descolamento depois. Ó, pego bem os cantinhos, tiro tudo. Venho de novo, tirando o pozinho pra cima. Ó, deixa essa unha bem limpinha. Pra gente conseguir tirar toda essa cutícula e depois aderir os produtos e não ter nenhum problema de descolamento. Agora eu vou vir com o meu alicate, tirando um pouco dessa cutícula. Ó, venho bem devagarinho, só com a pontinha do alicate, tá, gente? Não precisa encostar todo ele, porque essa parte aqui, ó, do alicate é onde a gente tira os bifes. Então, a gente tem que ficar com o alicate assim, ó,
só o biquinho pegando na unha. Ó, vem bem devagarinho, para não machucar ela. Ó, vem bem devagar. Não precisa tirar toda a cutícula, tá? A gente vai tirar só o excesso pro gel chegar mais próximo possível da cutícula. Lembrando que toda a decoração e aplicação tem que ter 1 milímetro de distância da área da cutícula, tá? Para não acontecer de depois ter problema com o descolamento. Ela tem bastante cutícula, mas a pele dela é bem fininha. Então tem que tomar muito cuidado. Ó, tirei um pouco. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Ó, tiro o pó. Feito isso, agora a gente vai higienizar a nossa unha para começar a vir com os preparadores. Eu demoro 2 horas a 2 horas e meia, dependendo do tamanho da unha e da decoração que a cliente vai querer. Se é uma unha ruidinha, eu levo um pouquinho mais de tempo. Porque, né, tem que fazer com todo um cuidado. Vou pegar meu prepzinho, maravilhoso, cheiroso. Borrifo um pouquinho no meu algodão prensado e venho aqui higienizando a unha antes de colocar os preparadores. A gente vai fazer isso aqui só agora para higienizar essa unha, tá? Tirar qualquer resquício de pó, para nossa unha ficar bem limpinha e ficar um acabamento perfeito. Deixa evaporar um pouquinho antes de vir passando os preparadores, ó. Dou uma banadinha aqui de leve. Espero ele evaporar para depois começar a passar os meus preparadores. Ó, tá quase evaporando já. Que hoje, como o tempo tá feio, tá frio, os produtos ficam mais um pouquinho duro. Demora mais para secar um pouco. Então, tudo isso age contra nós, né? Mas vai dar tudo certo. Ó, secou, tá fosquinha de novo. Nós vamos fazer molde F1. Agora, vou vir com o desidratador. Nós vamos aplicar ele só na unha natural. Tira um pouco o excesso do vidro, ó. Não precisa de muito produto, tá? Porque é só na unha natural, a gente não passa os preparadores químicos no extensor, é só na unha natural, ó. Venho passando, cuidando para não escorrer na pele. Ó. Passo, espero ele evaporar, para depois eu vir com o próximo passo. Tá, gurias? Nada de pressa. Vocês não têm que se preocupar em fazer correndo. Vocês têm que se preocupar em entregar um trabalho limpo, bonito e impecável para a cliente de vocês querer voltar. É nativos e vai aplicar gel molde. Ela já estava com uma unha, ó. Eu já tinha feito uma técnica híbrida, que foi a tip e o molde. E aí agora eu vim mostrar pra vocês ela aqui, ó. Já lixei, tá só a tip aqui. E agora a gente vai vir com os preparadores pra depois a gente colar. Então, assim, quando a cliente chega e diz, ai, você faz em 1 hora, vocês têm que dizer pra elas assim, ó.
que tudo depende da aplicação, da decoração. Ninguém é uma máquina, ninguém é um robô. Então, assim, ela vai sair, se sentir satisfeita se vocês entregar um trabalho. Ah, meu tá atrasado. Tá. Vê se melhorou aí agora. Boa noite. Sem áudio. Peraí, vamos ver aqui o que houve. Voltou? É que o tempo tá ruim aqui e aí cai a internet toda hora. Voltou. Mas vocês vão me avisando aí se parar, tá bom? Ó, passei o primer, agora eu vou deixar evaporar. A Ju Pereira botou. Eu ia perguntar do áudio, kkk. Achei que era meu celular. Então, meninas, já passei o meu primer. Agora eu esperei evaporar um pouquinho. A gente nunca passa correndo um produto em cima do outro, tá? Pra dar tempo dele aderir bem na unha natural. Vou passar a base em gel e eu vou vir com essa lanterninha para fazer a secagem dela. Por quê? Porque às vezes a gente passa a base em gel, quando bota na cabine, ela escorre para as lateral. E aí às vezes acontece do descolamento por causa disso também. Porque aí gruda na pele. Tá? Então eu vou passar a base em gel e vou dar uma pré-secada nela. Para depois fazer a secagem do tempo certo ali. A Shirley botou. Passei por uma situação complicada. A cliente falou pro marido que era 40 minutos a unha, kkk. Ele ficou esperando e botando pressão. Resultado, pintei com um esmalte preto comum e ela borrou tudo no capacete. Então assim, ó, quando você marcar os horários, você já avisa suas clientes que dependendo da decoração, não tem como fazer em 40 minutos. Ainda mais se ela quiser uma unha toda decorada, todos os dedos decorados. Então, fica meio difícil de você entregar nesse tempo aí. Ó, tirei o excesso, venho passando a base só na unha natural. Ó, chego próximo da cutícula, mas não encosto. Feito essa parte aqui, agora eu venho com a minha lanterninha e faço uma pré-secagem para esse gel base não escorrer. A Regina botou, eu faço no máximo 3 ou mais. Meninas, isso aí do tempo é tudo questão da prática, tudo questão da decoração. Se eu disser para vocês que eu comecei, eu não tinha lixadeira, eu tinha uma cabine, eu levava em média 5 horas para fazer uma fibra. Então vocês pensam que eu passei, né? E graças a Deus com o tempo fui evoluindo. Pode colocar aí para secar. Fui evoluindo, né? Comprando meus material. E as coisas foram melhorando. Então, tipo assim, tudo que vocês puderem fazer para otimizar o tempo é bem melhor. Agora eu uso 2 cabines, para não ficar aquela coisa assim, ai, tira uma mão, bota outra. Tira uma mão, bota outra. O molde, se vocês estão fazendo molde, já deixa os formatos, os moldezinhos de cada unha, tudo separadinho. Se for fibra, já deixa a fibra pronta, selada, tudo antes. Então, vocês têm que achar uma maneira certa para vocês economizar tempo. A Gleice botou, boa noite, cheguei agora. Qual a técnica? Boa noite, tudo bem? Nós vamos fazer molde. A história lá do 40 minutos, sabe? É a mulher que botou agora. Foi no meu começo, sofri, mas hoje não sofro mais. É isso aí, meninas. Vocês têm que doutrinar as clientes de vocês, entendeu? Porque se vocês deixar, elas montam em cima mesmo. Ó, secou. Agora eu vou escutar ali o que ela ia A dizer. Regina colocou.
Não, é Regiane, tu tá falando. A Regiane colocou. Eu coloco a fibra no molde, achei mais rápido. Tem gente que gosta dessa técnica. Eu não trabalho mais com a fibra na minha mesa. Eu só trabalho com a fibra nos cursos. Eu não gosto mais de fazer alongamento em fibra. Ó, tira um pouquinho aqui da goma, rapidinho. Só pra gente vir com a decoração. A Jennifer colocou. A base em gel você colocou em toda a unha. Tive que sair e entrar na live. Não. A base em gel a gente só passa na unha natural. Os preparador químico só na parte da unha natural. Porque se a gente vir com ela até o extensor, pode ter um efeito rebote e esse gel descolar todo da unha. Entendeu? A unha de baixo aqui vai ficar colada, mas a que a gente vai colocar em cima, ela pode descolar. A Beatriz mandou boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. A Regiane botou. Você só faz a qual só no molde? Eu faço gel no tip, técnica híbrida e molde F1. No começo eu fazia fibra, mas o que acontece? Eu tinha muita alergia. E aí eu ficava toda embolada. Então toda vez que eu tinha uma cliente que queria fazer fibra, eu já chorava antes. Até que eu achei fibras que não me dessem alergia. Mas, porém, a técnica é muito mais trabalhosa. E às vezes a pessoa não quer pagar o que a técnica vale. Ó, eu vou usar esse verdinho aqui para começar a nossa decoração. Eu ia fazer outra decoração, mas como a unha dela já é verde, eu vou dar seguimento nesse verde, só para combinar. A Gleice colocou. Eu também não gosto de trabalhar com fibra. Isso aí. Agora o molde F1 tá revolucionando tudo, né? Então, dificilmente agora as pessoas trabalham com a fibra. Claro, tem gente que gosta, né? Quem gosta, gosta, não tem o que fazer. Mas eu, particularmente, eu não gosto mais. Ó, vou usar esse pincel fininho para vir passando a esmaltação, onde a gente vai colocar a decoração. Eu sempre gosto de fazer um fundo antes de colocar glitter, antes de colocar qualquer decoração minha. Porque depois, quando lixa, aí a gente tem uma proteção do nosso gel base. Ó, peguei um pouquinho. Agora eu vou vir passando aqui na área da cutícula. A Regiane botou. A da Uma dizem que não pinica. Não, não pinica. Ela é bem fininha. Adere perfeitamente na unha. Porque eu uso elas no meu curso, né? Então eu sei como que funciona. Ela adere na unha facilmente, tanto que esconde aquele degrauzinho que fica ali. Ela não fica marcando, é só você passar bem a quantidade do gel base e fazer a aplicação dela perfeitamente, que ela esconde aquela partezinha ali que fica do degrau da fibra. A Elsa botou. Estás fazendo aplicação ou manutenção? Na verdade, é uma manutenção, porque ela já está de unha. Faz uma semana que a gente colocou essa unha. Só que, como eu não consegui modelo, aí eu pedi para ela, para mim, fazer essa decoração na unha dela. Então, eu continuo seguindo aqui com o verdezinho que ela já estava, até a gente fazer a manutenção dessa unha. A Regiane botou. Vou comprar então. Isso aí, você não vai se arrepender. Ó, passei um pouquinho, venho puxando ela um pouco mais abaixo, não muito, porque a unha dela não é uma unha grande, né, gente? É uma unha ruída. Então, para ficar uma decoração bem certinha, bem no seu lugar, a gente faz pouca coisa aqui do esmalte. Ó, vem passando com o pincelzinho, cuidando para não escorrer na cutícula. O esmalte em gel, a gente usa pouco produto, porque ele também pode escorrer, dependendo do esmalte que vocês usar. Então, a gente coloca pouca coisa, se não for um esmalte bem pigmentado, né? Esse aqui que é um verde claro, ele não fica pigmentado de primeira, mas a gente só vai fazer a decoração, então não precisa fazer uma camada grossa de esmalte. É só para dar o fundo para a gente colocar a decoração. Pode colocar para secar ali. Vocês entenderam até agora? Tem alguma dúvida?
Vão me avisando aí se vocês tiverem alguma dúvida. Boa noite para quem tá chegando. Se vocês têm alguma amiga que também faz unha, que tem dificuldade, pode enviar para ela a live, para ela participar também, tá, gente? É muito bom quando a gente tem pessoas que querem ajudar o nosso sonho, né? Então, assim, tudo que a gente pode fazer para ajudar o próximo, a gente faz, não custa nada, né, gurias? Antigamente não tinha metade do que tem agora pra gente aprender conteúdo, né? Então, assim, no meu início foi muito difícil eu aprender tudo, né? Não tinha live que nem tem agora, então as coisas eram muito mais difíceis. Por isso que agora, quando eu posso ajudar alguém, eu ajudo. Ó, a gente vai usar esse gelzinho aqui da Uma transparente para fazer a aplicação do nosso glitter. Ó. Vou pegar bem pouquinho, tá? Só para colocar a decoração. Esse pincel aqui eu comprei na Shopee. Então, se vocês quiserem o link, pode estar me chamando depois no meu perfil, que eu mando para vocês o link. Ele é muito bom, se aproxima bem da cutícula, maravilhoso. Antes eu só usava o língua de gato, mas o que acontece? Dependendo da unha, ele não chega tão próximo e acaba escorrendo na pele. Tá bom, vou chamar. Ó, passei ali. Agora eu vou vir com o meu pincelzinho para aplicar o glitter. A Shirley botou, esse pincel dá pra usar na aquarela? Olha, eu não tentei, mas eu acho que dá sim. Eu comprei ele mais para fazer a aplicação do gel mesmo. Então, assim, não sei te dizer, mas eu acho que dá sim. Ó, nós vamos usar esse glitter verde. Vou pegar um pouquinho dele, tiro o excesso, ó, e vou vir aplicando, ó. Dou umas batidinhas e aperto. Dou umas batidinhas e aperto. Agora, com o meu palitinho, eu vou vir ajeitando essa decoração na unha. Ó, vou limpando o que ficou aqui de sujeira do glitter. Tiro esses excessinhos aqui. Posiciono bem o meu glitter aqui na área da cutícula, para ele fixar bem, não ficar afastado. Ó, vem posicionando ele aqui dentro, para não ficar tão marcado, ó. Então eu venho ajeitando e tirando essa marcação ali que fica. Para dar um efeito assim de cascata. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, conseguem ver que tá bem próximo da cutícula. Ó, vem apertando bem esse glitter para ele não soltar depois. E a gente tem uma surpresa ruim, ó. Vem tirando aqui os cantinhos, o excesso. E aí depois, sim, que ele tiver seco, aí eu venho com o pincel e tiro o excesso que ficou na pele. Mas aqui em volta a gente passa o palito para limpar um pouco esse excesso de glitter que ficou aqui. Ó. Pode colocar para secar. Quando eu aplico o glitter, eu deixo 30 segundos.
Então, gente, o molde que eu vou usar vai ser esse daqui, ó. Ele é um ápice bem baixinho, ó, quadrado. Ele é mais puxando pro natural. Não é aquela coisa espalhafatosa que fica alta demais. Foi o mesmo que eu usei na minha unha, ó, como ele fica de lado, bem baixinho, como se fosse uma unha natural. Foi? Ó, sempre procurem comprar glitter mais fino, porque ele fica um acabamento brilhoso e não fica grosseiro. A Lídia botou nossa glitter. Ó, agora eu venho e tiro o excesso que ficou aqui, ó. Gisele Silva comprou na Shopee. Não, esse glitter aqui eu comprei numa loja aqui perto, onde eu moro. A Lídia botou qual a marca é esse glitter? Esse glitter aqui, se eu não me engano, é da Ellen Color. É uma caixinha assim que vem com vários. A Kel botou. Mostra a marca do molde novamente. Ó. Ele é molde quadrado. Agora eu vou fazer aqui a escolha do molde para a unha dela. Gente, lembrando, o molde, ele não pode ficar do tamanho exato da unha, como se fosse uma postiça. Ele tem que ficar sempre um pouco maior. Ó, vocês conseguem ver que aqui do lado, ó, ele sobra um pouquinho e do outro lado também. Porque já tem uma unha aqui. Se eu colocar um molde do mesmo tamanho, esse gel vai expandir, ó, e ali fica faltando um pedaço, ó. Vocês conseguem ver que tá faltando? A Chiglis botou. Mulher, vendo tuas unhas me deu vontade de pôr as minhas. Faz tempo que não faço. Ó, esse aqui é o tamanho exato dessa unha, ó. Fica como se fosse uma postiça. Então, se eu for colocar o gel aqui, quando eu for fazer o encaixe do molde, ele vai expandir esse gel para as lateral, vai subir para cá, para a área da cutícula, e aqui o ponto zero ele vai ficar sem produto. E é onde quebra a nossa unha. Então, a gente tem que pegar o molde um pouco maior. Ó. Deu bem certinho o encaixe com o ponto zero dela. Eu gosto sempre de fazer marcação no molde, para mim saber onde é o ponto zero, onde vai terminar essa unha, para não ficar esbanjando o produto, né, gente? Porque gel é caro, né? Pra gente ficar botando produto fora. Então, nós vamos fazer uma marcaçãozinha desse gel. Peraí, só um pouquinho. Vou pegar minha caneta. Deixa eu ver aqui. Ó, vou pegar meu molde. Deixa eu só higienizar ele aqui, que ficou com pó desse lixamento. Vou só tirar o pó que ficou aqui e o glitterzinho, para não ter outro produto, nada aqui nessa unha, para não estragar a nossa decoração. Peraí. O glitter quando gruda, meu pai amado. A Shirley botou. Gente, tô amando esse som, amo o sorriso maroto. Sim, gente, eu sou apaixonada também. A minha playlist de todo dia é Ludmilla e esses daí. As minhas clientes adoram. Ó, gente, essa canetinha aqui, ela é de marcar CD, esses tipos de coisa. Amolece a mãozinha. Ó, vou colocar aqui pra gente fazer a medida, ó. A gente não vai com o molde até lá a área da cutícula. Por quê? Porque eu quero fazer um efeito de degradê nessa unha. Então, eu não posso vir com o meu molde aqui, que vai tampar toda a minha decoração, né? Então, eu venho e coloco aqui, ó, até a metade de onde tá esse glitter.
tá? Ó, segurei o molde e vou fazer as marcações, ó. Aqui a gente vai marcar onde é o ponto zero da unha dela. E do outro lado, a mesma coisa. Marquei o ponto zero. Agora a gente vai vir com a ponta da unha. Ó, a unha dela termina aqui. Marcamos o nosso molde. Agora, antes de eu colocar o gel no molde, a gente vai colocar um pouquinho do gel transparente nessa unha, pra não sair esse glitter quando a gente for colocar o molde e fazer o lixamento ali. Então, a gente vai colocar bem pouquinho gel mesmo, tá? É só pra gente conseguir que esse glitter não saia do lugar depois. Ó, vamos colocar só um pouquinho, sem movimentar muito, tá, gurias? Pra não dar bolha. Porque depois, quando a gente vai tirar foto, tu vê aquelas bolinhas de água ali. E aí, pra dar aquele acabamento bonito, aí a gente... Mostra a sua unha por baixo, por favor. Ó. Essa minha é só com molde, não é técnica híbrida. E ficou bem lisinha. A Shirley botou: faço isso, dá super certo. Isso aí. Ó, passei, camuflei aqui. Puxo só para tirar um pouquinho essa marcação aqui, tá? Tiro o excesso que ficou de gel. Ó, limpo e boto para secar. E agora sim a gente vai vir com o gel no molde. Ó. Obrigada, amor. Ó, vou limpar meu pincelzinho. Tirar o excesso de produto. Vou usar esse gelzinho aqui. Ele é uma cor maravilhosa, linda, linda, linda. Ó, eu gosto de usar esse, ou então o nude chique. É as cores que eu mais uso. Tudo depende do tom de pele da cliente de vocês. Ó, esse aqui é mais clarinho. Estou começando e ainda estou atendendo os modelos, mas as unhas caem em outra semana. Não, as unhas caem em uma semana, não sei o que fazer. Amor, me chama no privado e me manda uma foto do seu trabalho que eu posso tentar te ajudar. No início é assim mesmo, até a gente pegar bem a técnica, acontecem esses problemas. Por isso que é bom você sempre assistir as lives, para você conseguir pegar algum conteúdo e tirar suas dúvidas. Ó, meu gelzinho tá aqui, meu molde tá aqui. Tira só a mão um pouquinho para mim colocar aqui a quantidade do gel. Ó, a gente vai pegar bem pouquinho gel. Porque a gente vai fazer primeiro uma capa base desse gel no molde. Para quando a gente for fazer a próxima camada, ele não ficar com bolha. Porque quando a gente bota o gel direto aqui, ele fica bem difícil de nivelar. E aí, quando a gente vai arrastando ele aqui dentro, ó, ele vai criando bolha. Então, eu faço sempre essa camada base antes, para depois vir com a camada mais grossinha do gel. Ó, fiz aqui o comprimento da unha dela. Agora eu venho com a minha lanterninha e faço uma pré-secagemzinha, ó. Ai, gente, eu odeio a câmera do Instagram, sério, porque ela desfoca, ela tira toda a qualidade do que a câmera natural mesmo. Ó, fiz essa pré-secagem.
Esse pincel é da Ana Love. Ó, fiz ali a minha secagenzinha. Agora a gente vai vir com a camada final. Ó, pego mais um pouquinho. Não preciso botar um monte, porque já tem uma unha ali. E aí, para não correr o risco de vazar muito gel embaixo, a gente vai colocar pouco produto. Ó, vem preenchendo bem os cantinhos. Faço todo aqui, ó, a ponta primeiro. Faltou produto, pego mais um pouquinho. Lembrando que na área da cutícula a gente não coloca muito gel. Para esse gel não expandir para a unha natural. Para a cutícula, no caso. Ó. Chegou aqui, ó, perto da cutícula, eu venho só puxando esse gel, ó. Passo mais um pouquinho no ponto zero. E agora a gente vai colar esse molde. Rafinha, bota pra mim aqui, tá? Só na área da tua unha natural. Dá aqui a tua mão. Ó. Espera primeiro eu colar e aí depois tu vem. Ó, gente, venho. E agora desço. Pode secar. Isso. Secou. Vem aqui, ó, seco as lateral. Ó, faço secagem das lateral. Um pouquinho. E agora a gente vai vir arrumando esse molde embaixo. Vira a mão. Ó. Bota um pouquinho mais pra trás. Aí. Ó, aqui expandiu muito o gel. E a gente vai lixar essa unha pra deixar do tamanho que é a unha dela ali que a gente lixou. Ó, vem preenchendo aqui a minhas lateral. Porque como ele é um gel autonivelante, ele escorre. Então, a gente tem que vir aqui embaixo, arrumando ele, onde está faltando produto, preenchendo todos os cantinhos. Ó, a gente vem, arruma, depois a gente lixa, tá? Não tem problema ficar um pouquinho maior. Só um pouquinho. Tá. Ó, seco aqui, faço uma pré-secagenzinha. Ó, sequei. Pode virar. Agora a gente vai olhar aqui onde ficou faltando o produto, ó. Se ficou faltando produto, você vai levantar a bochechinha e vai vir enfiando o produto por baixo. Ó, já secou, agora eu vou dizer pra ela colocar ali e deixar os 120 segundos. E aí, minhas lindas, vocês têm alguma dúvida? É, pode ser o cuidado delas também, porque às vezes elas não tiram a mão da boca. E aí acontece de descolar, acontece de quebrar, porque quem rói a unha dificilmente para de roer. Então elas continuam com as mãos na boca. Aí, isso com o tempo você vai aprendendo quando a cliente fica com a mão na boca e quando é um erro seu. Então, você tem que ver também se a sua broca tá boa, se ela tá nova, se ela já não perdeu o fio. Porque, às vezes, com o gel, ela vai perdendo o fio e ela já não tira mais a oleosidade da unha. Pode botar de novo. O molde, antes de tirar... Bota ali. O molde, antes de retirar ele da cápsula, a gente tem que deixar secar 120 segundos para ele ficar bem sequinho e não ter nenhum problema.
Vocês estão gostando da live? O que vocês estão achando? Tá boa a iluminação? O áudio tá bom? Vão me falando aí pra mim melhorar, hein, gurias? Deixa eu limpar aqui minha mesa. Tirar um pouco desse glitter. Procurem sempre comprar gel do tom mais natural, para ele ficar aquele tom bem rosinha, sabe? Ficar uma unha mais natural, não ficar tão artificial. Ó, e os géis da Uma, eles entregam esse resultado. Deixa eu ver se foca aqui para mim mostrar para vocês. Ó. O Cris Eliseu botou, tá tudo perfeito. E a Andressa botou, tá top, parabéns, boa garota. Muito obrigada, amores. Ó, como ficou o brilho da unha, curvatura. Pena que não tá focando muito bem, né? Espero que na hora que a gente for fazer a foto da live, foque. A Regiane botou, eu tinha muito problema com descolamentos. Passei a usar gel da Uma, parou. É isso aí, meninas. Tem gel que, infelizmente, não dá. Para treinar, a gente pode usar um gelzinho mais barato. Mas, como a gente vai atendendo a cliente, não tem como a gente usar um gel mais barato, porque a gente vai se incomodar e vai ter que fazer a unha delas tudo de novo, né? Pra gente não perder cliente. Ó, tirei a goma em cima, embaixo. Sempre lembrem de tirar embaixo, tá? Pra não estragar a lixa de vocês. Ó, vou vir com a minha lixinha fina. A quadrada, a gente posiciona a unha assim, ó, mais pra baixo. Encosta na ponta. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, vou encostar aqui na ponta dela. E inclino um pouquinho pra dentro. Ó, vem lixando até ficar o comprimento da unha que ela tava embaixo. Porque como ela tem uma unha ruída, a gente não coloca uma unha muito grande em unhas ruídas. Vira pra baixo pra mim ver. Ó, vocês conseguem ver que aqui ainda tem um espacinho, ó. Aqui é onde tá a unha que ela tinha, ó. E olha o que tem aqui de comprimento ainda. Então, a gente vai lixar pra emparelhar com as outras e ficarem todas do mesmo tamanho, ó. De lado, ó. Vocês conseguem ver que uma tá maior que a outra? Então, a gente vai diminuir. Ó, lixa bem retinha. Encostada. E venho com ela bem reta, segurando o dedo da minha cliente bem firme, tá? Pra não estragar a unha dela. Porque o molde, hoje em dia, a gente não precisa se matar lixando. Se você fizer uma acoplagem correta, ele já vai ficar pronto. O molde é pra isso, pra gente não passar tanto trabalho. Ó, ainda tem um pouquinho ali de ponta. Venho lixando mais um pouco. Ó. Conseguem ver que tá bem retinho? O valor do gel da Uma. Se eu não me engano, é R$ 79,90, se eu não me engano. Mas confere lá no site, entra no perfil da Uma, confere lá certinho para tirar sua dúvida. Ninguém colocou. Não seria melhor com a broca? Depende, eu gosto de ensinar com a lixa, porque ela tem uma precisão exata. Às vezes a broca, tu pode se empolgar lixando e ela diminuir mais do que tu precisa. Então, primeiro eu gosto de fazer com a lixa, para depois eu fazer com a broca.
Ó, bem retinho, ó. Conseguem ver? Ó, agora a lateral. Lixa reta. Ó, reta. Bota um pouquinho mais pra trás, tá, mão. Ó, lixa reta, encostada na parede lateral. Ó. Só isso, deu. Ó, um lado já foi. Agora o outro lado. Mesma coisa. Encosto na lateral, de ponta a ponta e inclino, ó. Bem retinha. Essa lixa tem que ficar bem retinha. Ó. Vou acertar aqui minha pontinha mais um pouquinho. Agora a gente vai fazer a lateral. Vira um pouquinho a mão. Ai, que saco, esse telefone não foca bem. Ó, vamos vir arrumando aqui, ó. Lixa na ponta. Pouca coisa, ó. Chegou no ponto zero, para. Só pra essa unha não ficar caída. E nem subindo pra cima como se fosse decolar. Vira um pouquinho pro outro lado. Ó, ajeito aqui. Boto na pontinha. Ó. E vou com ela até lá. Chegou no ponto zero, para. Viram, meninas? Não tem mistério. Você só tem que saber posicionar sua lixa. Porque o molde, ele já é uma unha pronta, né? Então, não tem muita coisa, ó. Agora, a gente vai vir com a broca para nivelar ali onde ficou aquele degrau. A broca que eu vou usar é essa aqui. Vocês conseguiram entender até agora? Vou só tomar um pouquinho de água, tá? Porque eu tô com a boca seca já. Vocês têm alguma dúvida? Ó, feito isso, ligo o meu motor. E vem aqui, ó, bem devagar, com a broca deitada. Pra não comer o nosso glitter, tá? E só tirar o degrauzinho ali, ó. Que ficou. Tá? Então, não precisa muita coisa. A Dinha colocou. Envia o link dessa broca, por favor. Pode deixar que eu envio sim. Me chama lá no direct que eu mando pra vocês. Ó, já nivelou. A Jennifer colocou. Qual motor você usa? Eu uso o Marathon. Gente, é uma coisa que é cara. Mas o que que acontece? Muitos anos eu usei o porquinho. E aí, quando chegava assim, dezembro, que é uma época louca, dezembro, Natal e Ano Novo, que era uma correria, o meu motor sempre me deixava na mão, sempre queimava. Então, eu resolvi optar pelo Marathon, porque ele é mais potente até para lixar. Ele não leva tanto tempo para lixar que nem o motor. Se você botar no porquinho a potência mais alta, ele vai esquentar a caneta. Ó, esse aqui, se eu botar na alta, ó, olha o barulho. E eu nem preciso usar toda essa velocidade, ó. Eu uso bem pouquinho. Então, não tem necessidade de usar numa potência tão alta, tá? Até para não esquentar a unha da sua cliente. A Dinha botou. Você usa um kit de brocas para cada cliente? Sim. Eu uso essas mesmas brocas, só que eu tenho elas em quantidade. Então, dependendo do número de clientes que eu vou atender no dia, eu já deixo ali as broquinhas tudo separada. A Duarte colocou. Você usa sugador? Uso.
Antes eu não gostava de usar, mas o que que acontece, né, meninas? A gente respira todo esse pó que a gente faz na unha da cliente. E isso é uma coisa que a gente pode ficar com alguma coisa no pulmão, né? Então é bom a gente usar a máscara, usar os UPI, usar o sugador de pó. Ó, agora eu vou usar uma lixa Buff, tá? Eu não gosto de usar muito a lixa muito nova. Por quê? Porque ela tem uma pele muito fininha, por ser uma unha ruída, né? Ela come os cantinhos. Então, se eu venho com uma lixa muito nova, ela já vai cortar aqui, ó, na volta da cutícula. E eu não quero que isso aconteça, né? Porque a gente vai fazer uma foto, aparece aqueles dedos tudo picado em volta. E aí a cliente que vai te chamar para fazer um procedimento, ela vai olhar aquilo ali e não vai querer fazer mais, porque ela vai ver que você machuca. Ó, então com a lixa Buff eu venho com ela deitada, tá? Faço primeiro o meio, para depois vir para as lateral. Ó, faço o meio, vou até lá em cima. Fiz o meio, agora eu venho para as lateral, boleando essa lixa, ó. Fiz um lado, agora faço o outro. Tiro toda a oleosidade dessa unha. Ó. Feito isso, agora a gente tem que fazer a curvatura. Ai, peraí que não tá focando. Ó, tem tudo isso pra tirar. Então, não ficou uma estrutura fina, ó. Vocês conseguem ver por aqui que ela tá bem estruturada. Qual o lado da lixa? A lixa tem um lado mais fino e um lado mais grosso. Eu uso o lado mais grosso. Porque se tu deixar essa unha muito lisa, o top coat vai ficar abrindo. Então tem tudo isso. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Ó, agora a gente vai vir fazendo a curvatura. Ó, com a mesma broquinha, eu venho fazendo a curvatura dela. Ó, ficou bem fininha. Vocês conseguem ver? Pode virar a mão para baixo. Agora aqui, ó, a gente vai fazer a limpezinha, né? Se caso a unha já cresceu, para ela ficar bem limpinha embaixo. E depois a gente conseguir passar o top coat. Então, venho, nivelo ela toda, tiro o excesso de gel, tá? Ó, pra chegar mais próximo ali do dedo dela, eu vou usar outra broca. A Jennifer botou: para retirar o produto, preciso ter uma broca individual? Sou iniciante. Sim, eu gosto de limpar com alguma broca mais grossinha. Ó, essa daqui, ela é mais fininha, então ela pega bem aqui, ó. Onde a outra broca ali, ela não alcança. Então, eu venho e tiro todo esse resíduo aqui, ó, dentro da pele dela. Vai ficar bem lisinha. Ó, vou tirar o pozinho, pra vocês verem que ela ficou bem limpinha embaixo, ó. Esse é o lado bom da técnica híbrida, que seria a tip e o molde. Ela fica bem limpinha embaixo, não fica aquele excesso de produto de gel. Pode virar. A Aninha botou: tenho dificuldade para limpar por baixo, tenho medo de machucar o dedo da modelo. Ó, se você tem medo, bota a rotação baixa, pega um palitinho e encosta aqui, ó. Ó. Faz assim, ó, com uma mão e segura, ó. Coloca assim, segura e vem com a broca aqui, ó. Porque daí esse palitinho, ele vai empurrar o dedo
e não vai machucar a sua cliente. E também você tem que ir com a rotação baixa, não usar tão alta, para não acontecer de machucar a pele dela. Ó. Vocês conseguem ver que não precisa nem fazer o nivelamento ali da área da cutícula? Ó. Não tem nada de gel pegando, ó. Tá bem niveladinho, bem lisinho. Agora eu vou limpar essa unha, vou higienizar ela. Ó, eu gosto de botar uma espuminha. E tirar todo esse excesso de pó. Ó, limpo embaixo aqui também do dedinho dela. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Ó, venho limpando bem, passo bem aqui a escovinha. Vocês podem comprar esse sabãozinho já pronto, ou então podem fazer uma misturinha com shampoo de bebê. Aí depois disso, pega o prep e vem higienizando toda essa unha. Pelo amor de Deus, vocês não me passem o top coat antes de higienizar, porque como tem sabão, a unha, o top coat pode ficar abrindo. Então vocês higienizem bem essa unha. Se vocês não tiver certeza que ela tá bem higienizada, vem de novo com o prep e limpa bem essa unha. Ó, limpa bem esse cantinho, tira todo esse produto aqui, tá? Tira tudo, limpa embaixo também, porque depois a gente passa o top coat aqui pra finalizar. Sempre lembrem de passar o top coat antes de liberar a cliente de vocês. Ó. Agora eu vou começar a segunda parte da decoração. Aqui é um gel teia. Ó. E nós vamos colocar nessa decoração. Vou pegar um palito. Como a unha dela é pequena, a gente não tem tanto espaço para fazer decoração, né? Ó. Então eu vou vir, vou pingar o gel teia e vou subir com ele mais. Fica com o dedo esticadinho para mim conseguir aqui. Ó, pingo e estico bem ele para ele ficar fininho, não ficar aquela coisa grosseira. Ó, vem, coloco na unha, dou uma voltinha, dou outra e deu. Eu só quero 2 voltinhas, ó. Pode colocar ali para secar. Fecho bem ele. Limpo aqui meu palito, né? Pra esse gel teia não secar na minha unha. E agora, com meu pincel fininho, adaptado, a gente vai fazer o raminho de flor. Ó, sempre passa prep antes de fazer as decoração no pincel, pra ele ficar bem molezinho, ó. Ele conseguir dobrar. Ó, que daí fica mais fácil para conseguir fazer os detalhes dessa unha. Então, eu venho bem devagarinho, limpando. Eu adaptei esse pincel para ele ficar mais fininho, ó. Para ficar os traços mais fininhos. Deixa eu ver aqui, cadê o meu gel paint? Os raminhos eu gosto de fazer com gel paint. Por quê? Porque o gel paint, ele é mais pigmentado do que o esmalte. O esmalte, se eu vou fazer, eu tenho que estar dando várias mãos, né? E não é isso que eu quero. Aí o raminho acaba ficando grosso. Então, eu faço com gel paint. Esse daqui que eu tô usando, ele é da Bela Rosa.
Ó, vou molhar um pouquinho. Ó, molhei. Vou tirar o excesso, tá? Pra não ficar grosso. Porque senão não adianta nada a gente cortar as cerdas, deixar ele fino e a gente entupir de esmalte. Pode tirar. Ah, Shirley botou, meu sonho é fazer essas pétalas. Então treina, mulher. Treina que você vai conseguir. Ó, vou fazer aqui o primeiro raminho, tá? Antes de puxar o palitinho ali, eu vou fazer o primeiro ramo. Ó, vou fazer uma pétala bem pequenininha, porque a unha dela não é uma unha muito grande, tá? Então não dá pra fazer folhas grandonas, que vai ficar feio, não vai ficar delicado. Ó, pego mais um pouquinho e venho bem devagarinho preenchendo essa pétala. Ah, Shirley botou, acho que com o gel punch vai dar certo, vou tentar. Isso, porque daí com o gel paint ele é mais pigmentado, não vai ficar acontecendo de você ter que retocar, que nem com o esmalte normal. Ó, fiz o raminho. Agora eu vou pegar mais um pouquinho só para esticar aqui o comprimento. Ó, pego bem da pontinha, mal encosto o pincel e venho bem devagarinho descendo. Com o esmalte esborra. Sim. Tem gel paints de marca melhor que também é bem mais pigmentado. Mas ainda não testei, porque toda vez que eu vou comprar nunca tem. Então eu comprei esse aqui para mim ver se ele é melhor. Ó. Fiz aqui os tracinhos. Primeiro ramo. Ó, minha cliente quase fez eu borrar aqui, ó. Viu? Vocês têm que ver isso também. Às vezes a cliente não para quieta. Pode botar aí. Ai, gente, brincadeira, tá? É que a gente tomou um banho de chuva para poder fazer a live para vocês. Então, nos valorizem. Ó, ela botou ali para secar. Vou deixar 30 segundinhos, tá? Só para não borrar aquela primeira parte ali que a gente fez. Por quê? Porque se um raminho ficar torto ou eu não gostar, eu consigo apagar sem estragar toda a minha unha. Pode tirar. Ó, molho. Pego mais um pouquinho aqui, né? E agora eu vou fazendo aqui os raminhos. Ó, peguei um pouquinho, estico ele e venho puxando, ó, bem de levinho. Não se mexe, pelo amor de Deus. Ó, vou fazer mais um aqui. E o outro ali ficou com pouco espaço. Então, vou fazer só esse aqui para dar uma preenchida a mais. Ó. E aí, gurias, vocês também acham difícil fazer os raminhos? Ou vocês acham fácil? Ó, puxo bem devagarinho para se encontrar. O gel paint tem várias cores. Aí vocês podem estar comprando e fazer todas as artes com gel paint. A francesinha também fica mais bonita, porque ele é bem mais pigmentado, então não fica aquela marcação que o esmalte deixa. Que daí tu tem que estar dando 2, às vezes 3 mãos para ficar bem branquinha a francesa. Gurias, para vocês fazerem, vocês têm que manter a calma, porque senão não dá certo. Ó, faz um pouquinho,
conserta, vê se tá certo, olha e vem puxando. Ó, o outro lado, faço o raminho e venho puxando. Ó, agora eu vou colocar para secar. Pode botar aí. Vou deixar os 60 segundos, tá? E aí eu vou vir com o nosso top coat. Vocês têm alguma dúvida? Ai, gurias, se eu disser pra vocês que eu também tinha muito ranço desses raminhos, mas como virou tendência, as clientes roubam a paciência da gente com esses ramos, né? Eu tenho uma cliente que ela, toda vez que ela faz manutenção, ela faz ramo. Então eu fui obrigada a aprender, né? Ai, gurias, olha o que a nail designer passa, né, na mão dessas clientes. O top coat da Uma, sim, tem goma. Ó. Ficou bem certinha. Agora eu vou vir com o top coat. O top coat a gente não precisa entupir de top coat na unha, para essa unha não ficar gorda, ó, porque ela tá bem simétrica. Se eu passar um monte de top coat, quando eu botar na cabine, ele vai escorrer e vai expandir essa unha para as laterais, ó. Então eu passo um pouquinho só, começo na ponta e vou esticando ele, ó. Vou passando nas lateral para não sair o esmalte e dar tudo certo. Primeiro eu faço toda a ponta e aí depois eu venho subindo. Ó. Chego próximo da cutícula, mas não encosto. Vocês vão ver que o top coat está aplicado corretamente por causa do brilho que fica. Então, sempre antes de colocar na cabine, olha, vê se não tem pelo grudado, se não ficou nenhum pó, se o top coat não abriu, se ele está bem aplicado. Eu sempre passo e olho o reflexo da luz. Eu boto a minha luz bem perto da unha, para mim ver se tá brilhosa, se ela não ficou com nenhum borrado, ó. Você consegue ver o brilho da luz, ó, tá bem certinho. Ó. Vou passar. Isso, sequei o gel, deixei. Antes do top coat, desculpa, não vi. Deixei 60 segundos. E aí agora eu vim com o top coat, ó. Se vocês verem que escorreu na lateral, limpa. Cuida para não encostar na cutícula, tá? Ó, vem aqui, tira um pouquinho do que escorreu. Vira o dedinho. Ó, sempre lembrem de fazer isso aqui, ó, e dar umas batidinhas. Porque o top coat, ele é como se fosse um gel, só que mais fino. Então, ele precisa nivelar na unha para ela dar o acabamento perfeito. Pode virar? Ó, não abriu, tá? Pode colocar para secar. Aí agora o detalhe que eu vou dar nessa unha, eu vou colocar 2 pedrinhas ali em cima da teinha que a gente fez, só para dar um charme a mais. Eu uso as pedrinhas menor que tem, ó. Essas daqui são as bem pequenininhas mesmo, tá? Não é aquelas pedrinhas grosseiras. Ela é bem pequenininha mesmo. Eu gosto de colar minhas pedrinhas todas com gel, para elas voltar com uma maior durabilidade. Porque antes eu colava com top coat e acontecia das clientes voltar para manutenção sem as pedrinhas. Então, eu gosto de
colar todas elas com gel. Ó, vou pegar. Você faz live de postiça realista? Só no meu perfil pessoal. Ó, pegar uma bolinha de nada, só para colocar aqui aonde a gente vai colocar a pedrinha, ó. Um pingo, um pingo. E deu. É só isso. Uma mínima coisa, só para a pedrinha colar bem ali. Ó, vou colocar aqui a primeira. Ó, coloco e aperto. Agora pego aqui mais uma. Eita, que tá fugindo. Ó. E coloco aqui e aperto para fixar bem no gel. Pode colocar ali para secar. Vocês viram que tudo é questão da gente fazer um passo a passo. Com passo a passo tudo dá certo. E você consegue cronometrar o seu tempo em mesa. Aí você pode dizer para o seu cliente, ó, eu levo 2 horas a 2 horas e meia. Vou deixar ali 60 segundos, só para não desgrudar as pedrinhas do gel, tá? E aí a gente vai fazer o nosso acabamento e encerrar a nossa live. Vocês têm alguma dúvida? Muito obrigado, Jennifer. Eu espero que vocês me sigam lá no meu perfil, para vocês acompanhar as dicas que eu posto. A Shirley botou amei a live. Ai, gratidão. Eu adoro que vocês fiquem aqui até tarde comigo. Assim que a uma criar alguma postiça, eu venho fazer uma live de postiça. Olha como ficou linda. Ó, de lado. Agora eu vou só esperar esfriar um pouquinho pra gente fazer o acabamento final. Porque o top coat, ele tira um pouquinho da ponta, ó. Vocês conseguem ver que ela não tá tão retinha mais. Então eu espero um pouquinho esfriar, para esse pó não grudar na minha unha, né? Porque ela já tá linda. A Shirley botou, muito obrigada por passar seu conhecimento. Eu que agradeço. Ó, coloco na ponta e venho passando só para dar o acabamento final. E depois colocou, como faço para usar o top coat com goma? Ele não tem tanta diferença. Você só espera dar esse pouquinho de tempo aí para fazer a sua decoração. Ou também você pode comprar algum que não tenha. Mas esse da Uma, ele é perfeito. O brilho dele é surreal. Tanto que eu faço minhas esmaltação, a minhas clientes voltam com a unha intacta. Dificilmente arranha. Ó, o brilho da minha, ó. Briggs David Silva comentou, perfeição. Obrigado, meu amor. Ó, deixei ela bem retinha, tem só um pouquinho aqui de caimento, que é a curvaturinha dela. A Shirley botou, eu amo esse da Uma, brilho surreal. É, o brilho dele é incrível. Eu já peguei top coats que eram bem brilhoso na hora. Depois, quando as clientes voltavam, a unha tava um bagaço. Ó, tiro bem o pozinho. Agora que a gente deu o acabamento, eu vou passar o óleozinho de cutícula. Cadê aqui? Ó, nós vamos usar esse olhinho de cutícula. Vamos tirar o excesso de produto aqui, né? Pra não ficar aquela unha oleosa, que parece que dá pra fritar um ovo em cima. Ó, vem bem devagar passando, cuidando pra não encostar na minha unha, pra não manchar. Faço um lado. E agora venho passando pro outro. Ó, bem devagarinho. E agora eu pego um pouquinho de algodão
prensado e prep para limpar essa voltinha aí. Porque a gente quer só hidratar a unha, a pele. A gente não quer deixar essa unha oleosa. Então, ó, vou posicionar aqui para vocês fazer uma foto. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu tirar aqui meu celular do suporte. Ó, podem fazer a foto. Postem lá, me marquem para me dizer o que vocês acharam do conteúdo. Ó, ficou bem delicadinho, ó. Viram que eu mal lixei? Não passei tanto sufoco. Espera aí que eu vou arrumar aqui, que não tá focando bem. Ó. Tirem um printzinho aí e me marquem lá. Muito obrigada por você ter ficado até essa hora. E na próxima eu vou fazer a de fibra com vocês. Boa noite e bom descanso para todas.